Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo falando um pouquinho de um assunto que tem aqui no meu canal já e que muita gente vem no meu canal justamente por conta desse assunto, que é mudar para outro estado, recomeçar a vida em outro estado, em outra cidade. E hoje eu vim trazer para vocês alguns pontos assim que eu acredito que são importantes, que eu verifiquei tanto na minha mudança, né? Para quem não sabe, aqui no meu canal eu tenho toda a minha parte de mudança. Eu sou de São Paulo. E eu vim pra cá, pra Minas Gerais, com os meus filhos, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Praticamente caí de paraquedas. Então eu vim pra cá assim, e eu cometi assim vários erros, né? Mas todo erro tem que ter um aprendizado, né? Então eu vim trazer para vocês algumas dicas do que eu acredito que seja muito importante, né? Para quem quer fazer uma mudança como essa, né? Mudar para outro estado ou para outra cidade, né? E fazer tudo da melhor forma possível, né? Para sofrer um pouco menos, digamos assim. Então a primeira dica, assim, que eu falo para vocês precisam saber os planos, os objetivos de vocês ao fazer uma mudança dessas. A minha, quando eu decidi, foi pela criação dos meus filhos e por mim também, né? Porque eu queria uma vida nova, um recomeço de história. Eu não me sentia mais segura nem para mim, menos ainda para os meus filhos em São Paulo. Eu sou da capital, da Zona Leste, então assim, tá cada dia ficando mais assustador, digamos assim, mais perigoso em São Paulo. Então eu queria uma vida mais pacata, né? Uma segurança maior para mim e para eles. Então assim, quando a gente tem objetivos um pouco mais claros, né? A gente consegue escolher mais, né? Escolher melhor, digamos assim, para onde a gente quer ir. Segunda dica é estudar os possíveis estados que você quer ir. Então assim, busque informações sobre estados. Se você não tem informações nenhuma, eu não tenho sonhos agora de ir para estado nenhum, eu não tenho desejo de estado nenhum, só quero sair do estado que eu estou. Busca uma direção inicial, algo que te leve a alguns estados para você poder estudar sobre eles. Eu decidi ir por dois objetivos na escolha dos estados. Sotaque. Parece besta, mas para mim tinha dois estados que eu queria muito conhecer e possivelmente morar, né? Que era Rio Grande do Sul, amo o sotaque de lá, e Minas Gerais, que eu também gosto do sotaque daqui, né? Então assim, esses eram os possíveis estados que eu falei, bom, gosto de um, gosto de outro, vou pesquisar sobre os dois, vou buscar informações sobre os dois. Então quando você já tem assim alguns estados em mente que te interessa às vezes ou conhecer ou conviver mais, né? Às vezes você já conhece, no meu caso eu não conhecia nenhum nem outro. Então quando você já tem alguns em mente, você já começa a preparar a sua lista, né, de estudos nessa etapa toda. Terceira dica é você estudar a cultura do estado que você tá. Porque eu estudei, né, um pouco assim da cultura tanto do Rio Grande do Sul quanto de Minas Gerais. Então assim, a cultura das pessoas, né, do estado, do jeito que as pessoas se comportam, do que é mais comum ter em cada estado. Então é bom a gente estudar, né, ter esse tempo de estudo de cultura, como eu fiz. Vídeos, Google e grupos, tá? Então assim, eu entrei em grupos tanto no WhatsApp quanto no Facebook do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, para entender assim o que as pessoas falam daquele estado, o que as pessoas têm costume de passar de informações, né? Eu assisti também jornais de cada estado. Então quando a gente vai entrando um pouco mais na cultura de cada estado, a gente consegue entender um pouco mais assim, esse é melhor ou esse não é tão interessante, sabe? Quarta dica é listar prioridades. O que é prioridades para você ao mudar de estado, a ir para um novo estado, a recomeçar em um novo estado? O que é prioridades? Para mim era a criação dos meus filhos. Então eu queria segurança para mim e para eles, e eu queria sentir que eles seriam que eles teriam bons exemplos, sabe? Que eles teriam uma cultura melhor. Então isso para mim era a prioridade.
Então, quando a gente lista prioridades, também começa a facilitar, né? Assim, você começa a entender de cada lugar quais as questões que mais existem em tal estado. Então, você começa a pensar: esse não é tão legal para mim, ou esse é melhor para minha vida, para minha família e tal. Quinta dica é planejamento financeiro. Você precisa ter um dinheiro, né, para recomeçar em um lugar, principalmente se você vai recomeçar sem conhecer ninguém, como foi o meu caso. Então, quando você fala, eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém, você precisa ter um dinheiro, né? Eu tinha um dinheiro, foi dessa forma que eu iniciei. Então, o planejamento financeiro é algo importante, você tem que ter dinheiro em algum lugar, né? Para você começar, porque tem todo um custo, né, para você iniciar, tem custo de moradia, custo, né, tanto da mudança, então tem muitos custos, então a gente precisa fazer um planejamento financeiro para tudo isso. Uma dica extra também que eu já vou dar aqui para vocês é evitar gastos financeiros excessíveis, à toa, desnecessários. Então é bom a gente lembrar, né, que pelos próximos 3, 4, 5 meses, mais ou menos, a gente vai estar em fase de adaptação, né? Então, assim, gastos desnecessários, né, não é o ideal. Também não segui essa dica, tá? Mas é a verdade. Agora sim, o ideal é que a gente evite, né, gastos à toa, gastos tipo assim, não é urgente agora? Não compra. Dá pra eu viver sem? Viva sem. Porque assim, quanto mais a gente poupar, mais a gente vai ter uma segurança, né? Um respiro de vamos se estabilizar primeiro. E outra coisa que a gente tem que pensar muito, eu vim com o dinheiro, esse dinheiro aqui tem que ser mais para emergência do que para me manter, né? Eu preciso encontrar formas de me manter para não gastar o dinheiro que eu vim, né? É assim, hoje eu aprendo dessa forma, entendi dessa forma. Então assim, é mais uma dica que eu dou para vocês também. Sexta dica é: estude a nova cidade. A cidade que, quando você começa a estudar um estado, você também tem que começar a estudar uma cidade, né? Quando eu decidi, vou para Minas Gerais, eu comecei a estudar os estados. O que mais tinha de acessibilidade, digamos assim, em cada estado, em cada cidade? O que eu encontrava mais, o que eu encontrava menos, o que para mim, talvez, né? Como eu sou da capital de São Paulo, então assim, lá a gente sabe, a gente tem fácil acesso a tudo. Fácil acesso, digamos assim, né? Trem, metrô, então a gente consegue ver tudo, consegue ir em todos os lugares, consegue fazer tudo. Então, assim, pra mim, isso era uma prioridade. Eu falei, não, eu não quero ir pra um lugar, digamos assim, muito roça, porque foi o que eu vi sobre Minas Gerais, né, que tem muitas áreas de roça. Então, eu não queria ir pra um lugar tão assim, porque eu falei, não, talvez seja ruim pra eu me adaptar, para os meninos se adaptar, então eu quero uma cidade que a gente tenha, assim, faça acesso a tudo, ao máximo de coisas possíveis, né? E aí vem aquela questão também da prioridade, né? Eu tive inicialmente algumas opções e uma delas foi BH, né, Belo Horizonte. Porém, buscando mais informações, eu vi que basicamente estava assim no nível de São Paulo, né, na questão de perigos. Então eu falei, não, tem tudo, que é algo que é importante para mim. Mas tem a questão da insegurança, que é algo que é muito importante para mim. Então, né, no meu caso, eu tirei BH por conta disso, né? Eu falei, não, se eu quero sair de São Paulo, principalmente por conta da segurança, então eu não vou para um lugar que eu vá me sentir insegura do mesmo jeito. Então, formas novamente de você estudar a cidade. Redes sociais, YouTube, eu acho que assim, é a melhor coisa. Então, eu comecei a seguir prefeitos da cidade, vereadores da cidade, comecei a seguir youtubers que falavam mais da cidade, comecei a participar de grupos da cidade, comecei a assistir o jornal da cidade, porque eu também queria, como um quesito muito importante para mim era a segurança, eu comecei a assistir o jornal daqui da cidade para saber, né, exatamente assim, o nível de segurança, né, tipo, porque São Paulo, quando a gente vai assistir o da Atena lá, um jornal, 10 mortes num dia, né, que mostram 10 questões seríssimas num dia. Então eu queria ver exatamente isso, né? Então dessa forma foi que eu estudei. Outra coisa também que dá pra gente estudar é no Google, não lembro o nome, mas aquele Google que a gente anda, sabe, nas ruas, vocês entenderam, acho que é Google Earth, uma coisa assim que fala. Então inicialmente eu caminhava
por esse Google, para conhecer um pouco das ruas da cidade. Mas aqui no meu caso, tem um canal de um rapaz que ele grava as ruas da cidade, né? Ele grava pelo carro dele. Então foi através dos vídeos dele que eu conheci mais a cidade. 7ª dica: pesquise o clima da cidade que você vai morar. Essa informação eu vi por alto, mas eu não pesquisei, mas é bom a gente pesquisar, porque aqui é muito calor, onde eu moro é muito calor, e vou falar pra vocês, olha, não é fácil. Essa parte eu falo, gente, não é para qualquer um, não é qualquer um que gosta, que se adapta fácil. Então, assim, pesquisar o clima é algo muito bom também. Eu sei que dependendo de clima, tem pessoas que passam mal, que adoecem. Então é algo muito bom a gente pesquisar, assim, também o clima, não tanto do estado, mas assim, mais especificamente da cidade, né? Porque cada cidade tem um clima diferente, mesmo que seja dentro do mesmo estado, né? Então, assim, da cidade que você vai morar, é bom você pesquisar o clima, ver se pra você tá ok aquele clima, se dá pra você relevar, né? Se é interessante pra você ou não. Dica 8 é a escolha da moradia. Quem me acompanha aqui no canal sabe que essa parte eu fiz errado, tá? Então, assim, eu nem vou falar assim por mim porque eu fiz errado. Porém, eu posso dar a dica certa, que é vá para nova cidade já com uma moradia. É o ideal, né? Ou então, assim, certo dia, eu vou ficar em hotel tantos dias e eu tô preparado para isso. Porque no meu caso não foi dessa forma que eu fiz. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Porém, o ideal é que a gente pesquise, né? Pesquise formas de alugar, se for alugar ou vai comprar, não sei. Mas a moradia que você vai morar aqui, né? Pesquise o valor dos aluguéis, pesquise as formas de fazer a locação. Aqui, por exemplo, eu até cheguei assim a dar uma olhada antes de vir pra cá, eu até cheguei a dar uma olhada assim por alto, mas as pessoas que eu perguntei, não, tem que estar na cidade para alugar. Então aí eu desisti, falei, não, vai ser lá mesmo, vou com a cara e a coragem. E pra mim isso foi um erro, né? Mas é uma dica que eu passo para vocês. Pesquisem questão de moradia antes de vir de mudar para nova cidade, que é o mais ideal. Dica 9, emprego. Emprego é algo que a gente, né, precisa para se manter, para se sustentar em qualquer lugar. Então, assim, emprego, carreira profissional. O ideal é que a gente tenha um plano A, um plano B. Vou trabalhar com o quê? Essa cidade me oferece quais possibilidades, né? O que eu consigo fazer assim que eu chegar na cidade? Se isso que eu quero não der certo, qual outra possibilidade que eu posso ter para me encontrar, né? Para me manter? Tem condições de eu me virar se alguma coisa sair um pouquinho dos meus planos? Então, a gente precisa, assim, ter essas informações, né? Eu acho muito indicado a gente ter contato com pessoas, né? Buscar informações com pessoas que moram na cidade. Eu, quando vim pra cá, assim, eu comecei a conversar com muita gente pela internet, né? Pessoas que, claro, né? Nunca tive contato, mas eu chamava literalmente para perguntar como é que é aí de emprego, como é que é aí disso, como é que é não sei o quê. Então, assim, é algo importante, né? Então, é algo importante, né? A gente ter essas informações, né? De emprego, de carreira, do que dá certo nessa cidade, do que não dá certo. Eu, por exemplo, eu vim com um planejamento, né, para me manter aqui na cidade, e eu tinha o meu plano B, que seria, eu tenho um curso de farmácia, então eu sei que na cidade tem muitas farmácias, talvez eu consiga me acertar, e acabou que nem fui pra frente, né, mas a gente precisa ter, assim, um plano B, né, num caso desse. Se isso não der certo, eu tenho que correr atrás disso. Dica 10, pesquise a infraestrutura da cidade que você vai morar. Então, pesquisar, assim, as questões dos espaços públicos, né, das ruas como é que são, transporte público, saúde pública, privada, tudo isso é bom a gente saber também antes de chegar na nova cidade. Dica 11, acessibilidade. Então, a gente precisa ter noção dos locais que a gente vai exatamente morar, principalmente, né? Então, nós precisamos ter as informações de acessibilidade a cada local que a gente vai. Como que a gente consegue
se locomover na cidade, se tem a questão do transporte público, se tem Uber. Tem cidades aqui em Minas, aqui ao lado mesmo tem uma cidade, Carmo do Cajuru, que não tem transporte público. Eu fiquei chocada, eu falei, gente, como que as pessoas fazem, né? Então assim, a gente precisa ter esse tipo de informações, né? Como que a gente pode se locomover? É tudo de carro? É tudo de carro particular? É tudo a pé? Né? A gente tem que ter essas informações, então é bom a gente saber a acessibilidade para cada local que a gente vai. E junto com a acessibilidade também a gente precisa saber o que temos na cidade. Lojas, bancos, tudo para a gente cuidar da nossa vida, coisas do dia a dia, né? O que a gente encontra, o que temos, né, para resolver a nossa vida, o que tiver que resolver. Tem nessa cidade? Não tem nessa cidade? Isso é algo muito importante da gente ver. Hospitais públicos, hospitais particulares, postos de saúde, escolas, tudo. Então assim, tudo isso a gente precisa saber também se tem na cidade que a gente vai morar, se isso é muito importante pra gente, se a gente vai precisar em algum momento, porque a gente nunca sabe, né? Mas tudo isso é muito bom a gente ter de informações. Dica 12, possibilidades de interações com pessoas. Porque você está chegando numa nova cidade, se a sua intenção é viver, é fazer a sua vida, é criar raízes nessa cidade, você precisa ter contato com pessoas, você precisa começar a ter convívio com pessoas. Então você precisa buscar formas de interações. Quando eu vim para cá, os meus planos eram: vou para a igreja, né, a Lagoinha, que é a igreja que até hoje eu não fui, mas é a igreja que me interessa aqui. Então eu falei, vou para a igreja e é na igreja que eu vou começar a ter interações com as pessoas. Acabou que no meu caso, tive uma mudança de roteiro, acabei me juntando com o pessoal de trilhas e tal, mas tudo isso é bom a gente saber, né? Onde que eu posso ter contato com as pessoas? Porque eu vou precisar começar a ter contato com pessoas. Vou para algum passeio, no meu caso, algum passeio natural, né? Foi na questão que eu fui, né? Passeio com a natureza foi onde eu tive contato com pessoas. Você vai para a igreja, você vai, sei lá, para a faculdade, você vai para alguma casa de show. Onde que você vai começar a ter contato com pessoas? Então é bom a gente ter essas informações para a gente chegar na cidade, né? E começar a se sentir mais acolhido também. Dica 13 é custos de vida. Se eu falar para vocês que eu sei de tudo aqui, na ponta do lápis, não. Mas sempre é bom a gente saber, tá? Custo dos mercados, como é que funciona naquela cidade que você quer morar. Custos de gasolina, custos de transporte público. Se você vai buscar pela saúde privada, né? Saúde particular, então custos da saúde particular. Escola, se você prefere particular, custos com escolas particular. Buscar saber se você tem fácil acesso a tudo. Eu, por exemplo, eu tô sempre comprando coisas para os meus filhos, para a escola, para alguma coisa assim, roupas. Então eu precisava saber se eu tinha lojas, né, para me dar acesso a isso. Porque tem a questão hoje em dia, né, tem a internet, que a gente compra muita coisa pela internet, mas tudo isso é bom a gente buscar informações, né? Se eu precisar, se eu não for uma pessoa muito de internet, eu tenho como ter acesso a tudo nessa cidade que eu vou morar ou não, né? Então tudo isso é importante também. E a última dica desse vídeo, dica 14, praticamente uma dica extra, é se perdoe pelos erros. Hoje eu vejo tantos erros que eu cometi, muitos erros, mas eu vejo cada erro hoje como lição na minha vida. Aprendi muito durante esse processo, muito, mas muito mesmo. Aprendi com a cidade, aprendi com a cultura, aprendi com pessoas, então, e aprendi com os erros, logicamente, né? Então, assim, tudo que a gente vive nessa fase, se não é bênção, é lição. Eu tenho muito essa frase comigo. Então, eu me perdoo, eu busco todos os dias falar, Angélica, no momento era isso que você tinha, era isso que você sabia, era essa informação que você tinha, passou. Foi necessário, tudo é necessário, né? Eu vejo assim, eu vejo assim que Deus coloca tudo na nossa vida por algum propósito. A vida é uma constante escola para nós de aprendizado, e pessoas são lições, tudo isso é para a gente aprender, tudo isso é para o nosso crescimento. Então eu me permiti fazer tudo isso, buscar por uma mudança
grande como essa. Não me arrependo em hipótese alguma. Muitas coisas eu aprendi, tantos erros que eu cometi, mas que foram muito assim para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Então a dica extra é essa: se perdoe, né? Porque você vai cometer erros. Busque fazer assim as coisas da melhor forma possível. Tente aprender às vezes com o erro das pessoas também. Converse com pessoas que já passaram por essa parte. Pergunte quais erros ela cometeu, que ela pode te dar como ensinamento, né? Eu aqui estou aqui dando os meus ensinamentos para vocês, de erros que eu cometi, de coisas que eu fiz na minha vida. Aqui no meu canal eu tenho vídeos de todo esse meu processo, desde a minha mudança de São Paulo para cá, até o começo, todos os BOs que eu fui vivendo, todas as impressões iniciais da cidade. Então tudo isso é muito importante. Você ter, convívio com alguém que já passou por essa parte também é muito importante também, até para você se resguardar um pouquinho, aprender um pouquinho mais também com o erro dos outros também. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo para mim, se inscrever no canal quem não for inscrito. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!